Vamos ler São João capítulo 15, verso 16 e 17. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Sempre nos dá oportunidade na vida, e esta que estamos vivendo hoje é uma oportunidade, e a última oportunidade que o Senhor dá para o crente, para aquele que quer ouvir sua voz, aquele que pensa em céu, em arrebatamento, aquele que pensa na verdade e quer, deseja, almeja esta verdade. Estamos gratos porque estamos nesta oportunidade. E eu peço ao Senhor que cada um de nós tenhamos nosso coração dobrado, nossa cerviz dobrada, para poder saber que nós somos da terra e um dia temos que sair daqui, através da sua promessa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Escolher, preparar e levar. Escolhe. Nós somos o escolhido. O escolhido é aquele que é eleito. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, poucos eleitos. Mas na hora de chamar tem muitos, na hora de pescar, pode pescar até muitos, mas na hora de escolher é pouco. Então vamos pensar nisto, porque nós somos escolhidos. Eu tenho que usar essa palavra, essa expressão, nós, porque a minha fé diz que eu estou no meio de tudo isso. Eu estou nesse contexto, você também está. Nós somos o escolhido, o eleito. Agora, não é porque nós fizemos coisa boa, não. O que o próprio Jesus diz? Não me escolhestes vós a mim. Não é questão de eu ter escolhido esta mensagem. Não é questão de eu ter escolhido servir a Deus. A questão é que Ele me escolheu. Você tem que sentir assim, não é que você escolheu. Porque eu posso escolher e Ele não me escolher. Então eu posso escolher achando que eu sou eleito. E Ele não me escolher, então eu não sou um eleito. Por isso, cada um de nós devemos estar seguro, não na nossa escolha. Eu escolhi Jesus, eu vim para a palavra, eu creio na palavra, eu creio no profeta. Agora, Ele te escolheu? Porque não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Então a questão não é eu escolher, não é você escolher, mas é Ele escolher. Nós queríamos que muita gente ficasse conosco, mas quem escolhe não somos nós. Quem escolhe é Deus, e se não tem o escolhido, ele não vai estar aqui. Só vai estar aqui porque ele é escolhido. Ele foi
eleito, como a Bíblia mesmo informa, antes da fundação do mundo. Você é uma pessoa eleita, uma pessoa escolhida. Não deixa ninguém barrar esta fé que você tem, esta escolha que Ele fez por você. Não você o fez, mas Ele te escolheu. Amém. É muito bom a gente pensando nestas coisas, né? Agora, Ele me escolheu para quê? Para que vades e deis frutos. Ele não escolheu para ser um galho infrutífero. Ele escolheu para que nós pudéssemos ir e produzir frutos. As pessoas têm que ver em nós que o nosso palavreado, a nossa ação, a nossa vida, é vida de escolhido, é vida de gente eleita. A forma de nós falarmos e agirmos vai mostrar o que nós somos. Não é porque Jesus chegou com a Zorrague e mandou embora os cambiadores do templo, que nós temos que também pegar uma Zorrague e começar a bater nas pessoas. Ele fez aquilo na hora certa, no lugar certo, e bateu no povo certo. Exatamente aqueles que estavam fazendo negócio, porque eles não puderam ver o negócio de Deus. Se eles tivessem entrado no negócio de Deus, então eles veriam que Cristo estava ali. Ele disse que ele estava no negócio do Pai. Mas os judeus e os demais não quiseram entrar naquele negócio. E ele era o principal daquele negócio do Pai, que o Pai estava fazendo naquele dia. Se você não foi escolhido, se eu não fui escolhido, isto é, não fomos eleitos. Nós apenas formamos grupo de gente, nós mostramos para as pessoas que nós cantamos, que nós pregamos, que nós fazemos isto e aquilo, e que nós até vamos à igreja e que nós dizimamos. Mas se ele não me escolheu, eu gosto do irmão Branham, é por isso. Ele disse, se ele me rejeitar no fim do caminho, eu irei ainda crendo nele. Isso é eleito. O eleito não tropeça. Se ele tropeça, ele levanta. O eleito não tropeça em mim. Aqueles que tropeçaram em Jesus, o que aconteceu? Foram mortos. Eles morreram no ano 70, eles estavam mortos. Eles tropeçaram na pedra. Deus põe uma pedra de tropeço e você não deve tropeçar naquela pedra de tropeço, porque aquela pedra é uma bênção. Mas ele põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo. Mas não é para o eleito tropeçar, é para o não eleito tropeçar. Então, o que é? A gente talvez é uma pedra para o não eleito. Já viu aquele ditado? Você é uma pedra no meu sapato. Já viu aquelas pedrinhas no sapato? Tem hora que você é uma pedrinha no meu sapato, que eu sou uma pedra no seu sapato. E nós precisamos ver se nós somos eleitos. Porque se somos pedra, somos na verdade revelados. As pessoas vão tropeçar em nós, mas outras pessoas vão crer em nós. Então não fica aí preocupado com aqueles que estão tropeçando. Não tem um que tropeçou que não caiu. Já viu alguém que tropeçou, que ficou de pé? Todos que tropeçaram caíram. Você pode enumerar aí as pessoas
que já creram nesta mensagem e tropeçaram. Tropeçaram no irmão, tropeçaram numa irmã, tropeçaram no pastor, tropeçaram na pregação. Me mostrem onde eles estão. Caíram, nunca mais levantaram. O eleito, ele não vive tropeçando, ele vive crendo. Mesmo se ele não entende, ele diz, creio, Senhor. Mesmo sem entender. Nós não somos obrigados a entender tudo, mas nós, como eleitos, nós somos obrigados a crer em tudo. Por isso, eu creio. Eu creio que foi revelado tudo. Eu creio que os 7 trovões foram revelados. Eu creio que Brana foi o 7º anjo. Eu creio que Brana foi o ministério do Filho do Homem. Eu creio que Brana era o novo nome de Jesus Cristo. Eu não tropeço, eu creio. Isso é para eleito. Brana diz que, você sabe o que significa Brana? Perfeito. Agora, como que você pode tropeçar no perfeito e ficar de pé? Veja os que tropeçaram em William Branham. Todos caíram, morreram, pereceram. Uns tiveram um ministério grande, mas isso para nada vale. Você já pensou bem você fazer um grande trabalho, mas você não tem uma pessoa eleita, escolhida naquele trabalho? Muitas pregações bonitas, que chamou gente, que pescou, mas não tinha um escolhido, um eleito. Era tudo chamado. Quem quer aceitar Jesus, quem quer cura divina, vem à frente. Quem quer isso, quer aquilo, são chamados. Mas Deus escolhe os seus. Isto é importante. Agora, talvez eu passe mais um pouquinho, vamos para outra palavra, preparar. Se é Ele que escolhe, é Ele que prepara. Certo? Ele escolhe e Ele prepara. Olha para você ver em Efésios capítulo 5, verso 25 ao 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja, mas essa igreja não fica espizinhando Cristo. Cristo amou a igreja, mas esta igreja também o ama. Muitas vezes nós não entendemos isto. Cristo amou, e nós temos que amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ele entregou pela igreja. Agora, por que Ele entregou para a igreja? 26 de Éfesos 5, aos Efésios 5. Para santificar. Quem é que me santifica? É Ele que me escolheu. Ele me escolhe, Ele me santifica. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ele purifica a igreja. E ela tem que passar por esta lavagem da água pela palavra. A palavra que te limpa. A palavra é que vai mostrar se você é dele ou não. Você é escolhido e vai ser preparado por ele mesmo. 27, Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo. Olha para você ver. Ele escolhe, ele prepara para apresentar para si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma igreja
que não causa repreensão, irrepreensível. Um irmão, um pastor irrepreensível. Isso é o que nós encontramos na Bíblia. Agora você é irrepreensível porque é Cristo quem aceita você ou é Cristo quem te repreende? Talvez você é repreensível pelos homens, mas não por Cristo. Assim, é para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o apóstolo São Paulo no seu dia. Segundo aos Coríntios 11. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, que Paulo, com todo o seu trabalho, estava lutando para poder apresentar a Cristo uma virgem, não uma prostituta, uma virgem, uma que não foi tocada pelos homens, pelo evangelho dos homens, pela mensagem dos homens. Ela é uma virgem da palavra, preparada. Paulo no seu dia estava fazendo isso. Por quê? Deus estava em Paulo. Em São João 15:16, Cristo estava preparando. Ele que escolhe, Ele que prepara e Ele que leva. Mas durante todo esse espaço de tempo, Ele tem homens que Ele veio nestes homens para poder preparar esta igreja para aquele dia. Meus irmãos, você sabe que não é fácil. Se um rapaz fosse escolher uma moça, e depois que escolhesse a moça, ele tivesse pelo menos 6 meses para prepará-la. Prepará-la para quem? Para ele. Dentro de 6 meses, ela já ia ser reprovada. As mulheres de hoje, as moças de hoje, o ensinamento que elas têm, a lei que as rege, porque a lei que rege muitas mulheres não é a lei de Deus, não são os mandamentos de Deus, é a lei dos homens, é a lei da terra, do mundo. Elas não dão valor àquilo que Deus quer, aquilo que é a lei de Deus. A igreja é a mesma coisa. Quando você vê essas leis que nós temos hoje, dando toda a liberdade, e a mulher, ela é cabeça. E primeiro ela ficava ao lado. Quando Deus atirou do lado. Agora os homens já foram levantando ela, já pôs ela na cabeça do homem. Ela é igual a ele. A Bíblia não diz que ela é igual a ele. A Bíblia diz, ele te dominará, com amor, com carinho, ele te dominará. Não é com ferro, com rei, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas prepararam uma moça para si. Cristo veio preparando uma noiva para si. No tempo do irmão Brana, ele já estava preparando, escolhendo uma noiva para ele. E naquele dia não tinha muita gente
que podia pertencer a esta noiva. O irmão Brana fala disso. É muito pouca gente no tempo do irmão Brana. Ele estava dando número, na verdade, parece ilusório. Mas era aquilo ali mesmo. É pouca gente. Quando você vê milhões de pessoas e milhares de pessoas levantando a mão e crendo e aceitando Jesus, e crendo na mensagem, e crendo no profeta, mas depois chega uma mensagem que vai prepará-la. Irmão Brana, com a pregação, estava escolhendo, mas quando a abertura dos selos, ele estava preparando. A abertura dos selos é preparação da noiva. É ela saber o que ela é, mas quem ele é também, o que ele é. O que você faz contra seu pastor, você faria contra Cristo. O que você faz contra o seu marido, você faria contra Cristo. Esta é a realidade, gente. Nós não temos tipos na Bíblia à toa. Quando você trata o natural daquela forma, é porque o espiritual é tratado da mesma maneira. Quando o homem não ama sua mulher como deve amar, respeitar, ele também está agindo da forma errada. Ele não é o verdadeiro homem, ele não é o tipo de Cristo. O homem foi tomado para ser o tipo de Cristo. A mulher é tomada para ser o tipo da igreja. Ele governa, ele ama, ela fica debaixo de suas palavras, de seu governo. Quando o crente não fica debaixo do governo do seu pastor, ele não está debaixo do governo de Cristo. Vou te mostrar, se você é uma pessoa da Igreja Católica, você precisa estar debaixo da tutela do padre, do sacerdote, do papa. Porque você é de lá. Você foi escolhido para ser um católico. Você foi escolhido para ser um pentecostal. Você está debaixo da tutela destes pregadores, destes ensinamentos que eles estão dando, e você precisa obedecer. Quando você não obedece eles, isso prova que você não é um bom crente com eles, até chegar ao profeta. Você ouviu a mensagem do profeta. Se você hoje não se submete à terceira puxada do irmão Brana, que é exatamente o mistério da Bíblia, que é o mistério do sétimo anjo, que é o mistério do sétimo selo, o que ele não podia falar, que era aquele ministério do irmão Brana, e você não se submete a esta terceira puxada, então você não se submete a Deus. Quem revelou isto? Quem revelou os selos não foi Brana. Você vai na Bíblia, o cordeiro tomou o livro. Aí você vem nos dias do leão, é aquele mesmo cordeiro converteu em leão. Rugiu. Ele é leão. É ele que desce do céu. Não é Brana que desceu do céu. Ele, Cristo, anjo forte, desceu do céu para poder manifestar num homem na terra, no seu profeta, em Brana. Mas você tem que ver esse trajeto. Se você não consegue ver, ele descer, ele sair do trono, tomar o livro, descer no Monte Pôr do Sol, com o livro aberto, isto é, 7 selos abertos, no Monte Pôr do Sol, dar ao seu profeta, e o seu profeta vai em Jeffersonville e prega a revelação dos 7 selos, e as pessoas ouvem aquela mensagem, e Deus diz para aquele profeta, não diga a ninguém
porque isso é a terceira puxada. E quando isso chega a cumprir, e eu e você não damos conta de ver, então não estamos preparados, porque não estamos debaixo da tutela daquela mensagem. Não estamos sendo governados por aquela mensagem. O povo hoje é governado pela Trindade, pela unicidade. Eles é governado por seus pastores da ressurreição isolada, por aqueles que crêem na dualidade. Eles não são governados pela palavra, pelo anjo que desceu do céu. O anjo que desceu do céu pregou em Brana dizendo: Jesus é Deus. Aí o homem da terra veio e diz: ele não é Deus. Mas esse homem andou com o irmão Brana, não importa. Judas também andou. Não quero fazer uma comparação tão brusca desta, mas Judas também andou, 70 também andaram. Poderíamos ser um Pedro, menos um Judas, menos um dos 70. Não se ouve mais falar em 70 depois que eles deixaram. Deixaram o quê? A terceira etapa. O ministério de Cristo naquele dia. Eles não entenderam, eles foram embora. Judas de última hora. Olha, as coisas estão sendo marcadas até pela Igreja Católica, né, pelo Papa, que no mês de maio vai acontecer alguma coisa. Aí eles estão marcando. E o homem quer ser um governante mundial, porque o governante mundial pode falar, fechar, fazer o que quer. Porque todo mundo pede conselho para ele. Pensa bem, onde está a igreja e o pequeno grupinho que foi escolhido por Cristo, preparado por Cristo, através das eras, através dos mensageiros, Paulo no seu dia, nos dias de João Wesley, de Lutero, e logo veio o irmão Brana, preparando o povo naquele dia. Para quê? Para que nós pudéssemos ser raptados. Amém? São coisinhas simples, mas eu quero deixar isso para vocês, porque cada palavrinha dessa vale a pena, porque é a Bíblia. Olha, Efésios 4, 11 a 13. Tudo conhecido. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Pensa bem, você é santo, Deus quer seu aperfeiçoamento. Eu sou santo, Deus quer meu aperfeiçoamento. Aqueles que vão ser raptados, só vão ser raptados quem é santo. Mas antes de ser raptado, somos santos e Deus quer nosso aperfeiçoamento. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificar um corpo de Cristo que ama Jesus, que obedece Jesus, que Jesus diz: vai, você vai, vem, você vem, vai outra vez, você vai, vem, você vem, senta, levanta, e você faz sem reclamar. Que a hora que você levantar e dizer: até quando o Senhor vai ficar falando, senta e levanta? Até quando o Senhor vai ficar dizendo, vai e vem? Pode falar milhares de vezes, você vai e vem. Você assenta e você levanta, sem repelir uma palavra. Isso é igreja. Eu não posso nem apresentar a família, chamando aqui a família Brana. Tem hora, meus irmãos, que nós maculamos esse nome, de chamar a família Brana, e este homem não ama a mulher como Cristo amou a igreja, e esta mulher não reverencia o marido como a igreja tem que reverenciar a Cristo. Nós maculamos com esse nome Brana, família Brana, e nós não fazemos o que Brana fez. Um que pôde dizer: aprendei de mim, foi Jesus. Outro que pôde falar:
foi Paulo. E para mim, o último que disse para nós foi Brana. Aquilo ali é o suficiente, aprendei de mim. Eu sou o exemplo. O pai de família é o exemplo, a mãe de família é o exemplo. O pastor é o exemplo do rebanho. Nós não temos que ter ninguém querendo fazer alguma coisa que supere o outro. Nossas pregações não são para superar um ao outro. São pregações que nos fixa, que nos firma mais em Cristo. Não temos que pensar em ser alguém, em fazer algo para ser admirado. Esse é o momento final. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Uma só fé. Unidade da fé. Não adianta você achar que tem que ter companheirismo com Beltrano, com Cicrano. Acho engraçado, eles nunca quiseram ter companheirismo conosco. No tempo de Brana, eles nunca quiseram ter companheirismo com Brana. Aí depois eles querem usar as mesmas palavras de Cristo, as mesmas palavras de Brana, para poder nos ofender de que não temos companheirismo com as pessoas. Que estamos rejeitando o companheirismo. Aqui, o companheirismo é na unidade da fé. Fé é o que você crê, é o principal da vida. É o que você crê, fé. Agora, unidade da fé. Eu não tenho que me unir com trindade. Eu não tenho que me unir com unicidade. Eu não tenho que me unir com dualidade. Eu não tenho que me unir com ressurreição isolada. Eu não tenho que me unir com o grupo da terceira puxada que não tem nada revelado. Eu tenho que me unir com aquele que tem a fé que os trovões foram revelados, que o novo nome foi revelado, que Deus veio em carne no tempo do irmão Brana. Eu tenho que me unir. Isso é unidade de fé. O restante não é unidade, é concílio. Concílio de igrejas. União de igrejas. Mas não tem unidade. Cada um crendo de um jeito, mas não tendo unidade, mas tendo um cabeça. É o que eles fazem. Mas a igreja de Cristo não é um concílio. A igreja de Cristo é uma unidade. Unidade de fé. Todos têm uma só fé. Eu não tenho que estar pregando aqui e alguém aí me ouvindo e repelindo. Ao invés de repelir, desliga a internet. Para de ouvir. Não escreva nada contra. Por quê? Para que escrever? Você não é da mesma fé. A mensagem desse dia é uma mensagem que traz a unidade de fé, isto é, a unidade de uma crença. Não é uma dualidade de crença, não é duas crenças no nosso meio, três crenças no nosso meio. Não, todo mundo que crê nessa mensagem na terceira puxada tem que crer numa só fé. É uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é por todos, sobre todos, por todos e em todos. Um só. Amém. O que Paulo ainda diz aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação. Agora, por que não podemos seguir a paz com todos daquela unidade? Eu não tenho que ter um inimigo só porque ele não crê no que eu creio. As pessoas, eu não as considero como minhas inimigas. Oh, eu não gosto do fulano, não gosto do Beltrano, não gosto daquilo, não gosto daquele... Nada disso. Eu não tenho isso em mim. Eu tenho uma unidade com a fé desse dia. A fé desse dia é a terceira puxada, é a revelação que o irmão Brana não podia falar para uma pessoa no seu dia, para ninguém. E não diga a ninguém. Essa é a unidade que nós estamos tendo aqui agora. Agora, podemos seguir a paz com todos? Você tem paz comigo? Tenho paz com você?
Ah, nós temos paz quando nós estamos tudo bem. Não, paz em qualquer circunstância. Jesus ensinou isto em qualquer circunstância. A Bíblia ensina isso. Você tem que seguir a paz com todos, diz a Bíblia. E a santificação. Aí você já viu que da santificação vem o aperfeiçoamento. Para o corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Esse corpo que vai ser levantado, levado. Vamos finalizar agora. Escolher, preparar e levar. Agora você não pode achar que está pregando uma mensagem que não tem a revelação dos selos, está preparando uma noiva para rapto. Não está. Você não pode pensar no povo pentecostal que estava escolhendo uma noiva, porque não foi no tempo do povo pentecostal que escolheu a noiva, foi no tempo de William Branham, primeira e segunda etapa, estava escolhendo uma noiva. Agora é hora de ser levado. Levar é arrebatar. Você vai ser levado. Os versículos conhecidos, mas vamos começar 4,16 de 1 aos Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Meus irmãos, olha a unidade da fé que nós cremos. O mesmo Senhor que é Jesus Cristo, que é o anjo forte, que é Apocalipse 10:1, desceu do céu. Hoje eu não posso falar que ele descerá, ele já desceu. Aqui na Bíblia, no tempo de Paulo, ele diz descerá porque era futuro, mas no meu tempo é passado. No meu tempo eu li porque o mesmo Senhor desceu do céu com alarido. Alarido, irmão Brando, diz que é o quê? A mensagem. Voz de arcanjo, a voz da ressurreição. A única mensagem que traz uma ressurreição é exatamente esta mensagem do profeta. Não é a mensagem pentecostal. E a trombeta de Deus, que era o profeta, a trombeta de Deus, a mensagem e o profeta naquele dia era a trombeta de Deus. Por isso, potencialmente nossos irmãos já foram ressuscitados quando aqueles grandes estrondos deram lá nos Estados Unidos, que aquelas pedras revolveram e rolaram pela montanha. Potencialmente já aconteceu. Você não vai esperar um homem aqui para poder ser a trombeta. A última trombeta soará. E o irmão Branham diz assim: a última trombeta soará exatamente na hora que estiver pregando o 7º selo. Era exatamente quando ele estava pregando o último selo. Que a última trombeta foi Branham. A última trombeta já soou. Então aqueles que tinham que ser ressuscitados já estão com suas ressurreições garantidas. É isso que eu creio. Esta é a unidade da fé. Mas eu ainda não vi eles levantados. Não importa, mas eles já têm sua ressurreição garantida, porque a mensagem já foi pregada, o alarido já veio, a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição, que era do tempo do irmão Branham, já aconteceu. A última trombeta era a mensagem do profeta. Não, eu não vou tocar trombeta para os outros ressuscitar, ninguém mais vai tocar trombeta. A última trombeta foi a trombeta do 7º anjo, já tocou a trombeta. Isto é unidade de fé. Parece difícil crer, mas esta é a unidade. Agora escuta bem o que diz aí da palavra. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso o irmão Branham diz, os que ficam vivos não estorva aqueles que ressuscitam. A sua incredulidade não atrapalha. Aqueles que creram na mensagem de cada homem de Deus durante as 7 eras da igreja, Paulo profeta, 5 mensageiros, Branham profeta, aqueles que creram durante todas estas eras, sua ressurreição está garantida. Entende? Já está garantida sua ressurreição. Os eleitos desse tempo,
E você tem que crer na mensagem da terceira puxada para a sua ressurreição também estar garantida, ficar garantida a sua ressurreição e o seu rapto ser garantido. Como você pode pensar em ser arrebatado se não crê na terceira puxada? Se não vê estas coisas reveladas pelo sétimo anjo? Aí São Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós. Paulo esperava o arrebatamento para o seu dia. Brana esperava também para o dia dele. Ele esperava para o dia dele. Cada filho de Deus tem que esperar o arrebatamento para o seu dia. Se você não esperar para o seu dia, você vai comer, beber e fazer coisa errada. Mas se você espera para o seu dia, você vai preparar. Eu estou preparando, porque o rapto pode dar a qualquer hora do meu dia, do meu tempo, ainda que vá 50 anos, 100 anos. Mas você vive como se o rapto já fosse dar agora. Podemos subir agora, se der o arrebatamento? Estamos prontos? Estamos perfeitos? Fomos santificados, mas estamos perfeitos? Você não pode estar perfeito se você não crê. Brana é perfeito. Se você não crê, como que você está perfeito? Porque a nossa perfeição é relativa ao que Cristo fez e ao que Brana alcançou de revelação de Cristo e deu para nós. A nossa perfeição não é porque nós somos perfeitos. Não. Nós somos perfeitos porque Cristo nos aperfeiçoou. Nós somos perfeitos porque nós cremos que Deus mandou um profeta e o seu nome era perfeito. Amém. Estou encerrando. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Agora é hora de ser levado. Juntamente com eles nas nuvens. Dessa vez você tem que ver que a igreja sobe. Quando fala do silêncio, Cristo está descendo. Aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. É porque ele estava descendo. Mas agora em 1 Tessalonicenses 4,17, a igreja está subindo. Ele está subindo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Deus não vem na terra agora. Cristo não vem na terra agora. A igreja tem uma mensagem para subir. Ele já desceu na terra. Ele desceu e pisou na terra com os pés de Brana. Ele pisou na terra. O anjo forte desceu do céu e pisou com o pé direito no mar e o esquerdo na terra. Nos Estados Unidos se fez carne, se materializou. É isso que você tem que ver. E agora trouxe uma mensagem para esta igreja subir, para esta igreja ser levada, porque Ele escolheu, Ele preparou e Ele é quem leva esta igreja. Amém. E assim estaremos sempre com o Senhor. Sabe o que Paulo falou? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Engraçado. Consolai-vos, vocês têm problema, vocês têm lutas, vocês têm dificuldade e vocês estão doentes. Consolai-vos com estas palavras de rapto, de arrebatamento. Ele podia falar diferente. Olha, vocês têm que consolar com a palavra de cura, quem está precisando de cura. A palavra de solução de problema para quem está precisando. Ele diz, não, vocês agora sejam consolados com a palavra do rapto, com a mensagem de arrebatamento. Que esta pregação, esta mensagem de Deus para nós nesse tempo final, seja uma mensagem que tem nos preparado para subir. Ele já desceu, pregou através de William Branham, abriu os 7 selos, revelou a palavra, pregou para nós, para nos preparar. Esta mensagem nos prepara para nos levar, para a nossa subida. Essa mensagem, você não tem nem que pensar como é que você vai subir.
você tem que estar preparado para subir. Pai Celestial, obrigado, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de crer. Crer na palavra, crer nesta revelação, crer neste novo nome, crer neste sétimo anjo, crer na mensagem de hoje, quando o Senhor está falando através da sua noiva, da sua esposa, nesse dia. Como nós precisamos de Ti, como carecemos desta revelação. Opera nesses corações, alegra cada coração, consola meu irmão, minha irmã, com estas palavras de arrebatamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.